Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. nós estamos na sexta-feira da 8ª semana do tempo comum e a liturgia nos convida a uma reflexão importante. Hoje é apresentado para nós uma ação simbólica que Jesus realiza. A ação simbólica é um tipo de linguagem dentro do Antigo Testamento, onde o profeta, ao mesmo tempo que ele anuncia uma profecia, ele realiza uma ação simbólica para falar de algo que virá ou algo que deveria acontecer. E Jesus hoje, depois de ter ido no templo, observado todas as coisas que aconteciam ali, ele já estava entardecendo, ficando muito tarde, e ele resolve ir para Betânia. Betânia é a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, que Jesus sempre permanecia nessa casa, né? Era uma família amiga que acolhia sempre Jesus. E Jesus, no outro dia, ele volta para o templo. E ainda na volta, ele sente fome. Ele observa que havia uma figueira cheia de folhas, mas que não tinha fruto algum, e ele estava com fome. E ao observar que não tinha nenhum fruto, nenhum figo, até mesmo porque não era tempo de dar figos, Jesus amaldiçoa a figueira dizendo que jamais alguém coma algo, né, algum fruto desta figueira. Aqui tem uma ação simbólica interessante porque Jesus está dentro do contexto do templo. Ele observa o que acontece lá. Depois ele se dirige para o templo e percebe que as pessoas estão fazendo da casa de Deus não uma casa de oração, mas uma casa de comércio, uma casa onde eles escondem as suas maldades, né? Colocam uma carapuça, uma capa de santidade, mas nos seus tratos comerciais, na relação com as outras pessoas, são capazes de passar as outras pessoas para trás, né? Cometendo muitas injustiças. Mas dentro do templo tem uma imagem de santidade, né? Que é, na verdade, um alerta para nós cristãos, para que nós sejamos de fato coerentes com a nossa fé. Aquilo que nós vivemos dentro da igreja e que devemos de verdade expressar uma piedade verdadeira e interior, devemos também trazer isso como uma obra de justiça quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, seja no comércio, seja nos nossos tratos pessoais. Devemos ter coerência entre aquilo que nós nos propomos dentro da igreja e aquilo que nós nos realizamos também fora. O fato é que nós estamos aqui dentro do contexto do templo, tanto com a figura da figueira, como também no templo de Jerusalém. A figueira, ela tem um significado teológico muito interessante, né? Em diversos lugares, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a figueira aparece como uma figura de linguagem para expressar o templo de Jerusalém. Tanto é que no Evangelho segundo São João, quando os discípulos vão falar para Filipe, né, que encontrou o Messias, Filipe está sentado debaixo de uma figueira, lendo os salmos, né, fazendo as suas orações litúrgicas, né, como todo bom judeu. O fato é que Filipe não estava no templo, porque só havia templo em Jerusalém, ele estava na Galileia, né? Na Galileia não tem templo, tem apenas sinagogas. E quando eles não tinham a possibilidade de ir para uma sinagoga, era costume se sentar debaixo da figueira para representar o templo. Em outras tantas parábolas, nós encontramos também a figueira, por exemplo, a figueira plantada no meio da vinha. A vinha é o povo de Deus, é o povo de Israel. A figueira plantada no meio da vinha é considerada como que o templo onde o povo de Deus se reúne para oferecer o sacrifício. Então, a figueira tem esse simbolismo do templo. E o templo é representado
pelos seus sacerdotes, né? Toda casa de Deus tem os seus sacerdotes que fazem ali as ações litúrgicas. Então, quando Jesus passa perto da figueira, ele, já tendo observado tudo o que acontecia no templo no dia anterior, ele percebe essa figueira, que é o templo, não tem produzido frutos. Portanto, jamais alguém coma dos frutos deste templo, desta figueira. Para dizer que o povo de Israel, que deveria produzir os seus frutos, estão vivendo maldades dentro do seu coração, com uma carapuça, com uma capa de santidade, mas interiormente não estão produzindo os seus frutos. Depois Jesus expulsa os vendilhões do templo, derruba as mesas dos cambistas, atira as cadeiras dos vendedores de pombas, que eram atividades muito próprias daquela época, né? O fato não é simplesmente o comércio, até mesmo porque se deveria oferecer as pombas como sacrifício e fazer o câmbio das moedas, porque não se podia entrar com a moeda pagã dentro do templo, já que ela possuía a imagem de um ídolo, né, dos imperadores romanos, que eram considerados como que semideuses. Não era possível entrar com essas moedas, era necessário trocá-las antes de entrar. Mas Jesus quer ensinar para nós a importância da oração e a importância de santificar a casa de Deus, que não é somente esse templo que nós nos reunimos debaixo de seu teto, mas a casa interior, o templo de Deus que somos cada um de nós, e fazer da nossa vida lugar de oração. Pedro, observando que aquela figueira tinha sido secada até a raiz, faz uma observação dizendo: olha, Jesus, a figueira que você amaldiçoou, como ela está seca. E Jesus então diz para eles, né? Tudo o que vocês pedirem, com fé, sem duvidar em seu coração, vai acontecer. A oração é a nossa força. O que pedirdes em oração e acreditar, já recebeste, que já o recebestes, assim será. Jesus hoje nos diz no Evangelho. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os seus pecados. E assim Jesus nos ensina a importância da oração e de fazer da nossa vida verdadeiro templo da presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre